Nós vimos que o nosso coração pode ser 4 tipos. Ele pode ser um coração à beira do caminho. O que mais? Um coração pedregoso, um coração com espinhos e uma terra boa. E depois nós vimos que a terra boa é a terra cheia do amor de Deus. E na segunda semana, que acabou de partilhar aqui nos grupos de partilha, nós vimos o quanto Deus ele ama a cada um de nós de maneira particular. O quanto Deus nos ama de maneira individual. E o tema dessa noite, diga assim comigo, o tema dessa noite é pecado e salvação. Olha que eu tenho uma diga assim, o tema dessa noite, meu irmão. É pecado e salvação. Diga assim, mesmo que você peque, o Senhor deseja sobre ti a continuidade da salvação. Para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo. Eu faço parte do grupo de oração Maranatá, que fica lá em Brasília. Faço parte do mesmo setor que vocês, Maçarense, setor B de bola. E eu gosto muito de dizer que o movimento em relação carismática católica, de fato, ele é um mover do Espírito Santo que transforma as nossas vidas. E há 12 anos que eu estou nesse movimento, pela graça de Deus. E quando Elson falava, atualmente eu estou coordenador do serviço da pregação e também vou ver cantando por aí, que também se recebe de música. E eu convido você a abrir a sua palavra lá em Gênesis. Vai ser muito difícil achar essa palavra de hoje. Vou demorar bastante para achar essa palavra de hoje. Gênesis capítulo 3. Não. É por aí, irmão. Fica por aí. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Gênesis capítulo 3. Lá do versículo 1. A culpa original. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá certo? É o primeiro. Virou algumas folhas, só Gênesis. Aí no capítulo 1. Aí vira a folha 2, chega ao 3. O versículo 1 vai dizer o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estava nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tantas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhes: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore
que eu havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, olha, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Interessante que antes dessa história, que muito de nós já conhecemos, a história do pecado original, desde a catequese até agora no sinal de vida, a gente ouve essa história de Adão e Eva. Mas antes de adentrar nessa falta de consciência do homem e da mulher, antes no capítulo 2, Deus vai olhar para o mundo que ele acabara de criar e vai dizer: falta uma criação deste mundo. Tudo aquilo que Deus faz é o quê? É bom, perfeito. Quando Deus cria o mundo, ele viu que tudo aquilo que ele criou é bom, que tudo que ele criou é perfeito. Mas Deus Trino olha e diz assim: ainda falta uma criação. Ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí Deus cria o homem. O homem é o coroamento da criação de Deus, é o ápice da sua obra de amor, e o homem é capaz de viver uma vida trinitária. Muitas vezes a gente ouve falar assim: a minha essência é ser pecador, está repreendido. A sua essência é ser perfeito e bom. A sua condição é de pecador. Foi algo que você não foi criado. Ninguém foi criado para o pecado. Ninguém foi gerado no pecado. Muitas vezes a gente ouve isso. Muitas vezes em casamentos falidos, traições. E muitas vezes os filhos nascem de uma traição e alguém diz assim: ó, foi fruto de está repreendido. Quando o Senhor vai criar o homem, ele cria o homem com toda perfeição, com toda a bondade. E, como eu falei agora há pouco, o homem é o ápice da obra de amor. Mas esse amor de Deus para com o homem foi tão grande, que Deus nesse amor coloca um dom que os animais não vão ter, que é o dom da liberdade. E quando o Senhor diz na Trindade: façamos o homem, ele diz: o homem vai dominar tudo aquilo que eu criei. Ele vai dominar as feras, as aves, os peixes. Deus, ele cria o homem para o domínio. E com esse ato da liberdade, aí o homem ele faz uma escolha. Então Deus não cria o mal, não. O mal nada mais é que o rompimento do homem para com esse amor. Deus enche de amor o homem e o homem faz assim: eu escolho não querer esse amor. Esse ato de não querer esse amor gera o mal. O mal não é criado, mas o mal é gerado pela escolha do homem em não querer o amor de Deus. Ou seja, o pecado é a desfiguração do projeto inicial de Deus. Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem bom, e o homem vai lá e rompe. E mais interessante, meus irmãos, que o homem, ele rompeu tanto isso, que aquele homem que foi feito para dominar, ele virou um homem dominado. Aquele homem que foi criado para dominar a criação, as feras, as aves, ele vira um dominado do pecado. Ele já perde a sua essência. Olha, não vai dominar o homem,
Mas agora o homem, com o pecado, ele já perde a sua essência e vez dominar, virá dominado. São Pedro vai dizer em 2 Pedro 2,19 que nós tornamos escravos daquilo que nos domina. Nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, o homem ele foi ferido em sua humanidade, despojou-se, afastou o amor e tornou irreconhecível. Interessante que quando o homem vai romper esse amor, há consequências. Ora, era tudo muito bom. Estava ali passeando com o Senhor na brisa da tarde, comia de tudo, não tinha emprego, não tinha contas, não tinha BO, não tinha problemas, não tinha dores nas costas, irmão, não tinha não, era um disco não, Deus. Não tinha enxaqueca, Não tinha cólica, não tinha nada, não tinha cansaço, não tinha fadiga, era só comer as frutas, irmão, era só o bem bom, dominava tudo. Aí achou o povo, ficou sozinho, pediu uma mulher, ganhou uma pareia, ganhou um pau, e viu os bichos com pais, sentiu falta do seio, quero um pau, o Senhor foi lá e deu a mulher ao homem. Mas quando o homem escolhe tirar esse amor que ele viu na semana passada, há consequências. E o primeiro ato que o homem sente é o despir-se. O homem ele fica nu. Mas o homem já não estava nu. Esse despir-se é da sua santidade. Quando o homem reconhece nu, não significa dizer que ele já não estava, porque ele já estava. Porque o Senhor pergunta a ele: quem disse que você está nu? Mas o homem está nu naquele momento porque ele se despe da sua santidade. Ele já começa a ter malícia. E a primeira consequência do pecado foi o homem estar despido da santidade. A segunda consequência foi o medo. Quando ouviu a voz do Senhor, eles fizeram o quê? Se esconderam. Ou seja, o medo que nós temos hoje em nossa vida, o medo de falhar, o medo de não conseguir fechar as coisas, o medo disso, o medo daquilo, o medo de perder, o medo de ganhar, o medo de entrar, o medo de sair, o medo de ir, o medo de voltar, o medo de morrer. O medo é uma consequência deste pecado. O homem teve medo de se esconder. Ele esconde a sua face do Senhor. Aquele que viu o Senhor face a face agora tem medo de Deus. Porque ele rejeitou o amor de Deus, então ele não quer ver aquilo que ele rejeita. Ele escondeu a sua face do Senhor. Não foi o Senhor que escondeu a face do homem. Quantos de nós hoje, muitas vezes, ferindo com Deus, diz: o Senhor escondeu de mim a sua face. O Senhor não escuta a minha oração. O Senhor não me vê. Mas foi primeiramente o homem que se escondeu de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor fala conosco, mas nós ouvimos, como Adão e Eva, a voz do Senhor e nos escondemos. Ao invés de dizer: eis-me aqui, Senhor, como disse Samuel, por orientação de Levi, nós se escondemos. É isso que o pecado faz em você, meu irmão. Faz em você como ser escondido. Não quer que você apareça na graça e na glória de Deus, mas te esconde como envergonhado. É isso que o pecado faz. O envergonhamento. O homem e a mulher estavam com vergonha. O pecado nos envergonha. Pior do que isso, eles tiveram sofrimento agora e dores. Ora, era tudo bem bom. Eu falei: era pouco, eu não tinha enxaqueca, não tinha nada disso. A coluna não travava, né, Pedro? Mas aí ele fala: olha, a mulher vai ter dores agora de parto. Aí tudo bem, já acorda da mulher. E o homem agora vai tirar o sustento das suas próprias mãos. Adão pegou uma enxadinha. Adão começou a suar. Adão começou a sentir cansaço, fadiga, sentir dores, sentir peso. O pecado trouxe como consequência sofrimentos e dores. O pecado também trouxe morte. Não somente a morte espiritual, mas começou a vir a morte física.
os filhos de Adão e Eva começaram a se matar. Caim mata Abel. O pecado começou a gerar mortes, começou a gerar ciúmes, começou a gerar intrigas, rixas, invejas, começou a olhar o outro com desconfiança, e aí o pecado, como consequência, gerou mortes, brigas, rixas, assassinatos, mentiras. Mas o pior também das consequências foi que o homem e a mulher foram expulsos. Diga-se comigo, o homem e a mulher foram expulsos. Jesus vai falar que o Senhor coloca 2 anjos na porta do paraíso para que o homem e a mulher não voltem. Eles escolheram ser expulsos. Eles escolheram sair da presença, esconderam-se a face. E aquele jardim agora, o homem e a mulher não têm acesso. Aquilo que era próximo entre Deus e o homem, aquilo que o homem conseguia tocar em Deus, agora havia um abismo entre o homem e Deus. Havia um abismo entre o homem e Deus. E muitas vezes nós caímos no pecado de dizer assim: eu não tenho pecado. Muitas vezes o Senhor colocou isso na carne, e aí me lembrava de Paulo, pregava sempre passada isso. E Paulo dizia ao Senhor assim: Senhor, eu tenho isso na carne. E por 3 vezes Paulo orou assim: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Eu não aguento confessar mais esse pecado toda vez, eu não aguento mais esse vício, eu não aguento mais isso. E o Senhor olha para Paulo e fala assim: Paulo, basta-te a minha graça. E Paulo vai dizer nessa mesma passagem, lá em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. O Senhor diz assim a Paulo, fala assim: olha, o Senhor me disse que não tiraria isso da minha carne para que eu não tivesse soberba. Eita. O Senhor não tira a tua fraqueza, irmão, mas dá graça para que você na sua fraqueza seja forte. Então o Senhor muitas vezes nos dá uma consciência de que nós somos pecadores. Esse tema é para que você entenda que eu e você, irmãos, somos miseráveis mesmo. Somos pecadores mesmo. E alguém, eu já vi muitos memes, né, na internet, inclusive no Instagram, que diz assim: poxa, Eva, por que tu fosse comer a maçã, mulher? Agora está passando por isso, né, irmão? Peraí. Foram batizados todo mundo aqui? Todos foram batizados, muitos são batizados de profeta, de rei, de sacerdote. Quando foram batizados, foram apagados da mancha original, não foram apagados? Pegou depois, você igual não faria nem um pouco diferente, já foi limpo. Se confessaram já nessa vida, sim ou não? Pegou depois, faria igualzinho, era o pior. Você não é diferente, você é a Eva. Você é o Adão. E é por isso que lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: ó, se nós reconhecemos os nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar. Isso é perdão de quem reconhece. 1 João vai dizer também: se dissermos que nós não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8 vai dizer isso: se não tiver pecado, você está enganando a você mesmo. E no versículo seguinte, no 9, vai dizer: se reconhecermos esses mesmos pecados, se eu sou pecador, Ele mostra ser fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. É por isso que lá no Salmo 50, quando Davi pecou, Davi era um ungido, desde pequenininho o Senhor pegou Davi pequeno, fraco, derrotou Golias, ficou conhecido, virou rei, ganhou batalhas, ganhou exércitos, estava na presença, na caminhada, já tinha 20 anos de grupo de oração. Davi já estava muito forte, muito em Deus, teve muitas vitórias, muita experiência, muitas missas, adorações, acampamentos. Davi já era um homem espiritualizado. Davi já tinha caminhado, já tinha intimidade com Deus. E aí Davi, ele vai e desvia, porque o pecado é um desvio que você realmente deveria ser. O pecado é errar o alvo. Davi erra o alvo. E Davi olha para a mulher do seu amigo Urias.
E aí, quando Davi erra, Deus é muito sábio na correção. E Davi manda um amigo para a guerra, para morrer, para pegar a mulher do amigo. O pecado é isso, é estratégico, é malicioso. A serpente é a mais astuta. Já dizia Gênesis. A serpente, não, você não vai morrer. Vai ter conhecimento, de fato, dá ter conhecimento da verdade. Vou botar o Urias para a guerra, para o Urias morrer. E eu não vou estar pecando, ele vai estar morto. Eu orava aqui agora há pouco, ele dizia, eu gosto muito desse grupo de oração, porque Deus ele tem sentidos. Deus vê e Deus fala. Ele dizia assim, eu gosto muito daqui porque Deus fala muito aqui. Eu nunca me esqueço do meu santinho, ali nele foi Paulo, não foi bem, me lembro até hoje. Foi São Luís. E como precisava esse ano, de fato, linkar o verdade com a Virgem Maria. Eu dizia que era como Deus vê o coração dela, Deus sabia que ele estava calculando, Deus vê, Deus sonda. Eu li esse sermão no Evangelho, acho que foi na quinta-feira, foi na quarta, que o Senhor entrava na casa do fariseu e a mulher pecadora entra com perfume, quebra o pé de Jesus, e Jesus sondou o pensamento do fariseu que dizia: se ele conhecesse quem era a mulher, sonda. Deus ele sonda. E aí, quando Davi pega, Deus manda o profeta dizer uma historinha para Davi. Davi, um homem tinha 100 ovelhas e outro homem tinha apenas uma ovelha. O homem que tinha 100 ovelhas, Davi, foi lá nesse outro amigo e pegou a ovelha daquele único pobre homem tinha. O que é que nós fazemos, Davi, com esse homem? Davi, como rei, como general, vai dizer: vamos matá-lo! Ele tinha 100, foi pegar daquele que só tinha uma. Ele tinha senso de justiça porque ele era rei. Ele decidia muitas vezes os casos daquela comunidade. Vamos matar esse homem que pegou uma ovelha. O profeta Davi. Esse homem que tinha 100 e pegou a ovelha daquele que só tinha uma, é você, que tinha todas as mulheres do reino, mas buscou a de Urias. Davi, naquele momento, ele se arrepende tanto daquela miséria, daquele pecado, que ele constitui o Salmo 50. Ele vai dizer: contra ti, Senhor, só contra ti eu pequei, eu fiz mal aos teus olhos. Ele vai dizer: Senhor, me purifica, Senhor, me deixa mais branco do que a neve. Davi reconhece a sua miséria. E Davi cumpre que 1 João 9 vai dizer: se nós reconhecemos os nossos pecados, Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar toda essa injustiça. Deus nunca cansou de nos perdoar. Nós é que cansamos de pedir muitas vezes perante Deus. Deus nunca, meu irmão, deixou de desejar derramar sobre ti o seu perdão. É você que muitas vezes que se cansa de pedir perdão a Deus. Segundo Paulo Francisco, ele diz isso. É ele que fala sobre isso, que Deus não se cansa, mas nós se esquecemos de pedir perdão a Deus, porque nós não temos experimentado a abundância da sua misericórdia. Mas eu falei agora há pouco que ficou um abismo, não foi? Ficou um abismo. E aí, quem criou o homem foi um Deus que é trino. Então a trindade que cria é a trindade que decide salvar o homem. É muito amor. Como nós vimos na semana passada, é muito amor, irmão. É muito amor, irmão. Então, mesmo Deus trino vai decidir salvar o homem. Está ali o Pai, está ali o Filho, está ali o Espírito Santo. Ó, eu vou te enviar, e ele veio, eu vou. E aí o Filho, em João vai dizer que o Verbo, ele se faz carne e habita entre nós. Se existe um abismo entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, era preciso que o céu descesse para a terra para ser reconstituída a ponte que um dia foi quebrada. Era preciso que alguém celeste viesse reconstruir
Porque o homem não sabia o caminho de volta, mas Deus sabia onde o homem estava. Deus sabia onde o homem estava, mas o homem não sabia onde estava Deus. Mas Deus decide resgatar o homem. Jesus assume na sua carne a nossa humanidade. Jesus, como Salvador, é aquele que vai nos reaproximar de Deus. Ele se fez escravo no nosso lugar. Filipenses 2 vai dizer que ele assumiu a condição de servo. Algumas traduções dizem assumir a condição de escravos. Ele teve que se fazer miséria para curar a nossa miséria. Ele teve que se fazer pequeno, escravo, para curar a nossa escravidão, para romper os laços do nosso pecado. E aí, algo muito pesado e forte ali é que, como o pecado desfigurou o homem, Jesus foi desfigurado para trazer de volta a beleza original de cada um de nós. Como o pecado desfigurou o homem, Jesus, por escolha de amor, se coloca no lugar desse homem desfigurado, sem beleza, para devolver ao homem a sua beleza original. Isaías vai dizer, né? Todos viravam os olhos daquele homem que estava desfigurado, sangrando, caído numa cruz. Mas Jesus foi desfigurado, foi chicoteado, cuspido, chagrado, pregado, morto, desfigurou-se, só tinha ossos, derramou todo o sangue, só tinha água depois daquilo, porque ele queria trazer de volta a configuração. Ele desfigurou-se para configurar. Ele ficou feio para trazer de volta beleza. Que forte isso! Jesus se desfigurou para trazer de volta a nossa beleza original. E aí, quando Cristo é pregado numa cruz, e quando no seu último suspiro ele fala: tetelestai, tudo está consumado, significa que tudo está pago. Nós criamos uma dívida e Deus é que paga essa dívida para com Ele mesmo. Deus morre lá na cruz, e agora aquele homem que estava nu, ele ganha vestes novas. Quando lá em Lucas 15 o filho pródigo ele volta para casa, o pai coloca anel, coloca no seu dedo de volta a pertença de filho. O filho pródigo nada mais é quando Jesus nos resgata. Foi assim que aconteceu. Chegamos lá cheio de lavagens, podre, fedendo. Deus foi cá, toma de volta aqui no seu dedo um anel, que significava que ele voltou a ser filho naquele lugar. Coloque nos pés desse filho sandálias. Por quê? Porque quem andava descalço era escravo, era servo naquela casa, mas trouxe as sandálias para aquele filho digno que o pecado tirou. E muito mais importante, o pai entrega ao filho pródigo novas vestes. É isso que, quando Jesus fala está pago, Jesus coloca de volta a nossa beleza original e coloca novas vestes. Alguém partilhou aqui na oração inicial: eis que faço nova todas as coisas. Ele dá de volta vestes para o homem que estava nu. Aquele que estava envergonhado, despido, volta agora a ter uma nova roupagem. Aquilo que era vergonha vira dignidade. Aquilo que era nudez vira vestimenta de santidade. É por isso que João Batista cantava: eis o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado. Jesus veio como Salvador para dizer aquilo que lá em Romanos 5:20 vai dizer: que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Qual é o tamanho da tua
miséria, meu irmão? Qual é o tamanho do teu pecado? Se você é um pecado tão grande, grande ainda é, maior ainda é a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, aonde abundou a miséria, a pequenez, a fraqueza, superabundou a graça de Deus. O catecismo vai falar à igreja, no parágrafo 1996, que a graça é um favor, é um auxílio. Deus auxilia você na sua fraqueza. É por isso que Ele morreu por você. Porque como homem agora Ele pode olhar para outro homem e entender a nossa pequenez. Até nisso a Trindade foi inteligente de enviar um deles para nos salvar. É preciso virar carne para salvar a carne e dar espírito àquela carne. E dar sentido na criação. Repita comigo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmão, o importante nesse tempo de pecado e salvação não é a queda, é o levantar-se. O importante nesse tema não é o pecado, mas é a abundância da graça. Muitas vezes nós reconhecemos até nossas fraquezas. Eu sou pecador, eu sou miserável. Aí fica naquele emaranhado de pecado e se reconhece como pecador, mas não reconhece a grandeza de Deus, o tamanho de Deus que faz do pecado nada. A sua graça é tão maior em você que seu pecado é nada. Mas matei! A graça do Senhor sobre você é muito grande. O importante desse tema não é o pecado, mas a de Deus que se fez carne, que se fez desfigurado para nos dar salvação. Amém? E nunca esqueça disso. Onde abundou o pecado, supera